Severance ou Ruptura, essa série que chegou de mansinho mesmo, né? Comendo pelas beiradas e tal. Fui começar a assistir ali o primeiro, segundo episódio, falei, não sei onde isso vai dar. E meu amigo, simplesmente se tornou até o momento a minha série favorita de 2022. É isso mesmo, uma série complexa pra caramba, cheia de camadas, que consegue ter uma narrativa ali intrigante, personagens também igualmente complexos, enfim, uma direção e produção invejável e, afinal de contas, que diabo de série é essa? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje a gente vai falar sobre Severance ou Ruptura, nova série da Apple TV Plus, né? Então, se você quiser assistir, Lucas, onde que eu assisto, pelo amor? Na Apple TV Plus. A primeira temporada, nessa altura do campeonato, já está completa. São 9 episódios que giram em torno ali de 40 e poucos minutos, até quase 1 hora de duração. E vamos falar mais sobre a série já. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, série de TV, sobre o canal também. Seja membro do Refúgio Cult, claro, se você puder e quiser. E deixa o seu likezinho aqui, que ajuda também na divulgação dos vídeos do canal. Oh, my point is you're part of a history now. De qual é a história de Ruptura? Vou chamar de Ruptura, tá? Que é o nome que veio aqui pro BRzão. Tem uma empresa, a Lumen, e um dos seus exímios funcionários é o Mark. O Mark trabalha ali no escritório com outros 3 colegas, tem o seu supervisor, tem a chefe lá, que é a Miss Cobell. E aí é tudo muito estranho, né? Tudo muito The Office. Mas eu acho, inclusive, tá? Entre parênteses, eu acho que essa série é uma mistura de Show de Truman com uma pitadinha de The Office, porque tem umas pitadas ali de humor e tal, lance do escritório, da chatice, da monotonia e outras coisinhas más que eu vou adentrar já. Qual que é o diferencial dessa empresa, do Mark e desse setor? Quando o Mark ele chega, entra no elevador ali, ele esquece da vida dele lá de fora. Literalmente, não vou pensar, não é que ele não vai pensar, ele esquece. Ele tem um negócio no cérebro dele, um chip ali, um negócio que ativa a partir do momento que ele sobe no elevador, ele esquece e aí ele vive pro trabalho. O tempo todo ali, o trabalho e tal, a vida dele é como se fossem 2 vidas separadas mesmo, 2 vidas diferentes. E aí ele vai desempenhar a sua função e tal, e no início da temporada, pelo menos, o Mark tá super feliz, dedicado, é aquilo ali, é a minha vida e tal. Mas será que tá mesmo? Será que tá feliz? O 100% do trabalho, que é o que ele vive, é o suficiente? Ele não saber da vida dele fora, do descanso, né, da vida social, de sair com os amigos, de namorar, de ser casado, de ter filho, etc, etc. Isso não vai fazer falta para aquele indivíduo que está ali no trabalho também? Porque é isso, né? Quando ele sai da Lumen, da empresa, aí ele se transforma no outro dele, que não lembra a parte do trabalho. É isso mesmo, ele não lembra nada. E aí resolvendo, entre aspas, aquele problema ali, eu queria esquecer o trabalho, eu queria me desapegar, eu queria ir para casa e descansar. Ele de fato não lembra de nada. Então essa é a premissa, que eu já acho uma premissa genial, intrigantíssima, né? Inclusive, o Ben Stiller está envolvido não só na produção executiva, como ele dirige 6 dos 9 episódios, muito bem dirigido. É uma história que ele já estava querendo trazer à vida há bastante tempo. O roteiro, a proposta ali foi criado mesmo pelo Dan Erickson. E, cara, aqui a gente tem essa premissa, né? Essa história maluca com várias pitadas, né? Você tem ali um thriller, um suspense, você tem um lado dramático, você tem um lado da comédia, você tem umas pitadinhas ali de romance aqui e ali. E isso é que deixa tudo muito mais interessante em Ruptura, e isso que nos envolve com aqueles personagens. Eu acho que é uma série que não necessariamente vai prender todo mundo
desde o início, porque apesar de ser muito interessante tudo isso que eu falei, esse conceito, né, ele acontece de maneira branda, ele acontece de maneira calma, ele acontece de uma forma com que a gente consiga se ambientar com aqueles personagens, juntamente com o ambiente de trabalho dele, juntamente com seus diálogos, com as suas supostas vidas lá fora, e a gente vai descobrindo aos poucos. Então tem gente que às vezes queria uma coisa mais prática nesse sentido. So I guess we're not friends. Guess not. Um outro ponto importante, o que pega, o que não é segredo. Os funcionários lá dentro da Lumen vão começar a descobrir coisinhas ali que vão incomodá-los, a vivenciar coisas ali que, pô, isso é injusto, né? Era para ser assim, estarem completamente insatisfeitos com aquela rotina, mas eles estão, de uma forma ou de outra, mais resumidamente, presos, escravizados, eles não têm muito como sair. Tipo assim, eles vão sair, eles vão esquecer de como foi lá dentro, etc, etc. Então, é uma sacada muito, muito genial. E aí esses dilemas eles vão se intensificando, vão trazendo segredos, né? Vão trazendo ali a base daquela empresa, quem está por trás daquela empresa, quais são os reais objetivos. But we knew Carol D was leaving beforehand. O que me traz a um conceito que nos primeiros episódios eu já interliguei a esse conceito da internet, as backrooms, que eu falei recentemente aqui no canal, lembra? Um negócio, um mundo paralelo onde as pessoas ficam presas, mas que também é tratado como uma metáfora, né? As backrooms da vida real aqui em Ruptura, né? São as pessoas presas dentro daquele ambiente de trabalho e não conseguindo sair. Mas as salas de Severance da série, né, toda a disposição, uma parada meio monocromático, minimalista, tem poucos objetos, lembra muito, né, o conceito que eles utilizam em backrooms. Fazendo uma pesquisa mais profundamente ali na série e tal, quais foram os conceitos do criador. Sim, eles trouxeram um pouco mesmo de backrooms. Óbvio que o que, pelo menos nessa primeira temporada, eles encontram nesses corredores, nessa empresa, vai até certo ponto, e não necessariamente são como as backrooms, né, da lenda urbana na internet. Porém, todavia, contudo, já adianto que coisas muito estranhas também podem rolar lá naquele lugar. O elenco é muito bom, ajuda a série assim, ó, 100%, o envolvimento que a gente tem, por mais que o personagem seja apático, ele tem características ali que fazem a gente criar um vínculo, criar um carinho, se identificar com a história dele, né? O próprio Mark, feito pelo Adam Scott, que é um cara que muitas vezes você tem raiva dele pelas atitudes, porque essa complexidade do personagem permite isso, e como o Adam Scott, o protagonista, né, passa isso pra tela é sensacional. And I absolutely love this game. Vocês notaram que Ruptura é meio que uma utopia, uma distopia, né, baseada na realidade, melhor dizendo, né? Distopia eu acho que é uma palavra melhor, porque tipo assim, você vê que os celulares, eles são smartphones, né? Então eles estão mais no presente, mas vários elementos são antigos, como os carros, os computadores lá dentro do escritório da Lumen, né? É muito uma pegada meio anos 70, anos 80, seja na tecnologia, ou na ambientação, ou na disposição dos móveis ali, como são os móveis e tal. But why don't we always finish the files? It only keeps so long. E tudo isso que eu falei até então, rasgando elogios, né, é ressaltado pela ótima, melhor dizendo, direção do Ben Stiller e do Eof McCardley, que dirige 3 episódios, tá? São episódios que eles fazem questão de dirigir de uma maneira milimétrica, muito centralizada ali, né, uma coisa quase Wes Anderson, deixando elementos em cena, por exemplo, centralizados ali de uma maneira, né,
perfeita, perfeccionista, além, claro, do trabalho da cinematografia, da fotografia, das cenas, né, de como eles usam ali a iluminação, a sombra, dependendo da situação, dependendo do humor do personagem. Mais uma coisa que é evidente, né, não só na narrativa, no que está sendo contado, mas no visual, é essa melancolia que permanece, essa melancolia que está nas cores ou na falta delas, né? Até um negócio meio sem graça para indicar essa coisa meio down mesmo. Uma série, né, por vezes branda, mas sempre tensa, intensa e que deixa aquela pulguinha atrás da orelha, né? Acaba a primeira temporada, várias pulgas vão ficar atrás da sua orelha, mas é óbvio que tem que ter essa fagulha da curiosidade, mas eu achei toda a abordagem, tudo que é colocado pra gente aqui e como isso é executado em tela, excelente, tá? Vai ser difícil uma série, tanto em termos de produção quanto de narrativa, carisma de personagens, conseguir ultrapassar a Ruptura. Tomara, né? Mas vai ser difícil. Eu dou uma nota 9 para a primeira temporada. Vamos torcer aí. Duas coisas que eu tenho para falar, tá? Uma, que não demore tanto uma segunda temporada, mas que eles façam com calma para entregar uma próxima temporada tão bem realizada e caprichada e densa como essa, mas que também não seja uma série de muitas e muitas temporadas, porque a gente sabe o que acontece. Quem sabe, no máximo, 3 temporadas já é o suficiente. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. And only in beach tellers they live on. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Vamos lá então, só relembrando os nossos 4 protagonistas ali que trabalham no mesmo setor. Você tem o Mark, o Dylan, a Hallie, que é novata, entrou agora e tá muito insatisfeita com aquela situação. Ela não quer ficar ali naquele lugar, presa, trabalhando o tempo todo. E temos o Irving, feito pelo John Turturro, que é um cara que é mais dedicado ali também. O Mark, eles são os mais dedicados, não sei o quê. Mas isso vai mudando aos poucos, né? Não podemos esquecer também do Milchick, que é o supervisor ali, que fica o tempo todo ali escutando para ver se eles não estão tramando, né? Quando precisa punir, ele vai lá e pune. E tem a senhora Cobble, feito pela Patricia Arquette, que é a chefe ali do negócio todo e bem esquisita. O primeiro grande dilema dessa temporada, para mim, é quando a Hallie, a novata, ela quer fugir, né? Ela começa a fugir, o Mark vai atrás dela, aí eles são punidos e tal, lembra? Que é sempre lá o negócio do quarto do descanso, né? Entre aspas, mas sempre é um negócio esquisito, escuro, ou quando eles são punidos, eles precisam repetir umas coisas ali, né? Que eu sou o grande responsável por isso e tal, pra fazer meio que uma lavagem cerebral nos caras, né? E aí, a Hallie, ela descobre que ela lá de fora quer porque quer trabalhar ali. Ela, ó, você sou eu aí, mas você é você. Eu sou aqui fora e é aí que você vai trabalhar. Então, basicamente, cara, resumindo, né? Como eu disse, ela é uma escrava ali, ela não pode não querer trabalhar ali, ela precisa igual um robô e tal. E aí tem uma coisa, né? Porque se aquela pessoa que está trabalhando ali, ela chegar a ser demitida, ela para de existir, ela morre, né? Porque se só do lado de fora vai lembrar e não lembra nada do que acontece lá dentro da Lumen, acabou. Hey! Sorry. E aí tem algumas coisas em relação ao Mark que a gente já vê, né? Por exemplo, a esposa dele faleceu, então aí a gente já pensa, o cara fez o processo da ruptura ali, botou o chip para pelo menos lá no trabalho dele ele esquecer da morte da esposa. E aí a gente vê que o Mark lá de fora é um cara infeliz, é um cara que só tá levando a vida com a barriga.
E o cara, o Mark lá do trabalho, ele é muito mais feliz. Ele é muito mais... Ele é mais... Não é que ele é feliz, né? Mas ele é um cara muito mais engajado. Ele tem aquele propósito e tal. Mas por quê? Porque ele não lembra. Mas aí a gente vai vendo, será que essa felicidade dele é genuína também, né? Então assim, rapaz, é um negócio muito... É um poço quase que sem fundo esse negócio, né? Tem um negócio do Pete, que é um cara que trabalhava com eles... que foi demitido, que tá sumido lá de fora. O povo da Lumen lá, Cobel, Miltic, estão atrás desse cara, porque ele apresenta uma ameaça. E a gente logo descobre porque ele é uma ameaça. Ele aparece pro Mark lá de fora, falando, ó, eu fiz um processo de inversão, então eu lembro de muita coisa que aconteceu. Quando eu tava lá na Lumen, acontecia isso, né? Só que esse processo dele... que ele teve que mexer no cérebro e tal, tá atazanando a vida do cara. O cara tá ficando maluco, né? À beira de um surto o tempo todo. A senhora Cobel, a chefe do Mark lá na Lumen, ela é vizinha dele. E ela é obcecada. Você vê que na casa dela, ela tem um altar com o fundador da Lumen, né? Então, mais aquela coisa da pessoa que é obcecada pelo trabalho, vai fazer de tudo, independente se aquilo é ético e moral ou não. Yes. He even drew blueprints. Temos também a senhora Cassie, né, que é a terapeuta, digamos assim, que quando eles estão meio esquisitos, tal, eles são mandados lá para terapia e ela fica repetindo para eles várias coisas falsas de que eles supostamente seriam lá fora. Ah, você é bem-sucedido. Ah, você tem uma família com tantos filhos e não sei o quê, para elevar a moral deles lá dentro. Mais uma lavagem também. Try to enjoy each equally. O Pete, coitado, malucão lá, o cara que está fugindo da Lumen, o cara acaba tendo um breakdown lá, ele, né, tem um surto e tudo indica que ele morreu, né? Tem o lance da relação das pessoas daquele departamento com as pessoas dos outros departamentos da Lumen, né? Por exemplo, o Irving, ele se apaixona pelo Burt, que é de uma outra área, que é feito pelo Christopher Walken, né? E os dois, né, ficam querendo se relacionar e tal, e sempre tem o Miltic e companhia separando eles e tal, e mais uma questão de cada um no seu quadrado, sabe? Um lance pesado é quando a Hayley, ela tenta tirar a própria vida, né? Ela fala, você quer que eu trabalhe aqui? Então beleza. Aí ela pega a corda, não sei o que, ali no elevador, pum, né? Só que não dá certo. Eles acabam tirando ela fica 3 dias no hospital e volta pra lá, pra empresa, né? Então não adiantou nada. It's all right. O Mark, o de dentro, né? O de fora ele recebeu umas informações do Pete e tal. O de dentro tem um negócio do livro, do cunhado dele de fora, que é tipo, abra sua mente, você está sendo controlado e coisas do tipo. Então o Mark de dentro, ele começa a ter esses insights. Tem um lance da reconstrução do mapa do lugar que o Pete já tinha feito, então o Mark lá de dentro tá fazendo, e a Hayley ajuda ele, e aí eles vão explorar ali, né, os corredores, os segredos da Lumen, e tem uma hora, por exemplo, que eles encontram um setor que é um cara amamentando uns cabritinhos lá. Aí, meu amigo, o real significado disso, do maluco, né, com os cabritos, ele seria o quê? Os cabritinhos? O menor aprendiz, alguma coisa do tipo? They're not ready. O Dylan, né, nosso rapaz lá, tem uma hora que o Miltic tem uma confusão lá, ele acaba indo para fora, né, um processo que o Miltic, para conversar com ele, acessa o Dylan lá fora, só que o Dylan tava na casa dele, então ele meio que toma o corpo dele mesmo, só que lá fora, vocês estão entendendo, né, e ele descobre que ele tem um filho. E aí é sacanagem, né, cara? Porque quando ele volta para a empresa, ele pensa assim, pô, eu tenho um filho. Só que ele tá preso dentro da Lumen. Ele não consegue ter acesso, não consegue se relacionar
com aquele filho dele. E aí a gente vai vendo que todos eles têm um motivo para não estarem mais lá, né? Todos os que estão dentro. O Mark, ele tá cada vez mais descobrindo as tretas, os segredos e não sei o que, vendo o desconforto dos outros. A Hayley, coitada, é a que menos quer tá. O Dylan, sabe lá que tem o filho dele e agora quer ir atrás disso. O Irving não pode ter a relação com o cara que ele gosta. The Lumen manual doesn't say anything about lip-to-lip contact. Do lado de fora da Lumen, o Mark encontra a mulher responsável por inverter o processo do Pete. Ela já trabalhou na Lumen, ela colocava os chips, agora ela, né, tenta ali reverter. E aí na hora que eles estão trocando ideia, o chefe de segurança da Lumen estava seguindo o Mark, ela acaba tendo que matar esse cara, né, e entrega o cartão dele para a sala de segurança para o Mark. Vai lá fazer uma baguncinha, tente mexer aquele esquema lá. E aí, o que acontece? Lá dentro da Lumen, né, Mark, Hayley, Irving, Dylan, o processo que o Dylan tava lá fora e o cara, né, botou ele lá fora como o Dylan lá de dentro, eles pensam assim, e se a gente tiver acesso à sala de segurança, um de nós ficarmos aqui e os 3 que estiverem lá fora, né, voltarem como os nossos agentes, aqui tá acompanhando essa maluquice, né, para tentar descobrir quem somos nós lá fora, uma maneira de ajudar a gente, quem sabe a sair daqui de dentro. And Milchek pulled him off and it was over. Eu já tava esquecendo, né? Tipo, o Burt, que é a paixonite lá do Irving, ele vai se aposentar. Então, aquele Burt lá de dentro vai morrer. Ele não vai existir, né? Então é um negócio bem triste e trágico se a gente for parar pra pensar. Thank you very much, and though today is my last day with you. Do lado de fora, nosso menino Mark, tem uma hora que ele tá se relacionando com uma moça lá e ele rasga a foto da esposa dele. A gente não tinha visto a foto da esposa dele. Aí você pensa, que será, hein? Só que ele se arrepende logo, ele cola ali os pedaços da foto e a gente vê a suposta esposa morta do Mark. Sabe quem que é? É a terapeuta da Lumen, é a senhora Cassie lá, né? Então, assim, como assim, na real, né? Porque ela não tinha morrido, mas na verdade ela tá lá trabalhando como terapeuta, ela tá presa lá dentro da Lumen, ela tá 24 horas lá, então você vê que o buraco é bem mais embaixo. A senhora Cobell, né, ela é demitida da Lumen, sim, logo ela, que é dedicada, que é obcecada por conta dos lances lá da Hayley, que ela tentou tirar a vida e não foi comunicada e não sei o que, então eles demitem ela, ela fica full pistola, full revolts, né? E aí quem fica lá para fazer o procedimento lá na sala de segurança, para os 3 irem lá para a parte exterior da Lumen, né? É o Dylan. Ele ganha um jantar com os waffles e tal, e aí depois ele deita numa cama. Você vê, cara, tem vários elementos esquisitíssimos que provam que essa empresa é um negócio completamente anormal e sombrio também, né? Porque aí um povo com as cabeças, umas máscaras estranhas, negócio de animal, dançando e não sei o quê. Só que o Dylan, ele foge dessa esquisitice, tem acesso à sala de segurança, né? E consegue iniciar o processo pro Irving, Hayley e Mark despertarem lá do lado de fora. Mark tá no clube de leitura, né? Quando ele acorda, ele vai descobrindo aos poucos, essa é a minha irmã, esse é o meu cunhado, o meu cunhado escreveu o livro que eu tô lendo lá dentro e tal. A senhora Cobell tá aqui, que na verdade lá ela tá com uma, entre aspas, vizinha, né? Então a Cobell logo descobre que o Mark é o Mark lá de dentro, porque ele chama ela de senhora Cobell sem ver. Ele conta pra irmã dele, aquela velha ali é a minha chefe lá dentro, ela não é vizinha minha nada não, ela tá me vigiando aqui fora. I'm all yours. O Irving vai atrás do Burt, né? Lembrando que o Irving ele é pintor, então por isso que tem algumas cenas lá dentro que ele tem tipo umas alucinações, tem uma tinta preta tomando conta, é porque ele pinta. Inclusive ele pinta coisas que ele tem sonho e pesadelo de dentro da Lumen, né? E ele pinta do lado de fora, né? Porque o sonho não tem como o cara controlar. E aí o Irving vai atrás do Burt na casa dele e tal e descobre, sabe o quê?
que ele é casado com outro cara, e pelo jeito já é aqueles casamentos de décadas e décadas. Agora, a grande revelação, né, desse finalzinho de Ruptura, de Severance, é que a Hayley, ela é justamente que é a que mais quer sair lá da empresa e não sei o que, fugir, não quer estar aqui, é a filha do CEO da Lumen. Ela faz parte da família do fundador, ela é usada de modelo atualmente, né, para legalizar, digamos assim, ou normalizar, espalhar o lance da ruptura, né? Então você vê ali, tá rolando uma exposição, ela tá nessa exposição, dando risada, como se lá dentro da Lumen fosse um verdadeiro paraíso para quem tá trabalhando. E aí o Milchick, o supervisor chatão, ele tá chegando ali, ele tá abrindo a sala de controle porque ele descobriu que o Dylan tá lá fazendo os negócios. E aí ele entra bem no momento em que o Mark vê o Mark de dentro, que tá lá fora, vê a foto da Gemma, que é a esposa dele, que, entre aspas, morreu, mas não, na verdade, ela é a terapeuta, a Cassie, que tá lá na Lumen, né? E aí o bicho pega. E aí ele falando ali, ó, ela tá viva pra irmã dele. E a Hayley subiu no palco, né, lá da exposição e começou a falar um monte de coisa. Ó, a gente tá infeliz e tal, e não sei o quê. Pum! Acaba o episódio, né? Tem o coitado do Irving, que ele tá batendo ali na porta do Burt. Então, assim, deixando a tensão lá no alto, né? O Mark com essas descobertas, a Hayley fazendo os exposes lá, o Irving, né, no barraqueiro. Só veremos na segunda temporada. Esse é o fim da primeira temporada de Severance ou Ruptura. Gostei pra caramba. Os últimos 3 episódios, né, eles têm um ritmo mais acelerado, mais intenso, assim, acontecem várias coisas, várias revelações, plot twists aí que vão surgindo, que realmente dão ainda mais eficiência para essa narrativa complexa. E você, o que você achou de Ruptura? Te pegou, não te pegou? Você achou chato? Você achou interessante? Deixa aqui nos comentários e também deixe as suas teorias para a segunda temporada e para o que vai acontecer aí, tanto com a empresa lá e os negócios, quanto com os nossos personagens também. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, estão aparecendo bem aqui do meu lado. É só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.